Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aí iniciando mais uma matéria. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa nós podermos ter esse acesso até você para poder levar a palavra de Deus. Ainda mais com essa matéria tão tremenda e tão maravilhosa, oração que prevalece. É isso aí, a oração que prevalece. Interessante nós observarmos que todos os povos oram, todos os credos oram, né? Oração não é algo exclusivo só do cristão. Aliás, nós observamos que todas as seitas também têm uma prática, um rito de oração, mas nós temos que entender qual a oração que prevalece. Qual a oração, na verdade, feita que Deus vai ouvir. Então, a importância de nós estudarmos a oração, a importância de nós meditarmos na palavra de Deus e aprendermos como chegar até ao trono de Deus para poder pedir, requerer, clamar, interceder, interpelar e rogar diante do Senhor. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos orar. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos clamar ao Senhor, interceder ao Senhor, porque a cada dia que passa, nós vemos que o cerco está se fechando mais e mais, a batalha está se tornando mais acirrada e, infelizmente, também nós vemos aí o povo de Deus orando menos, né? No momento em que o povo de Deus deveria orar mais, deveria clamar mais, tem sido justamente o momento que muitos têm esfriado em oração. O ativismo do dia a dia, a correria da pós-modernidade, a correria da metrópole, a evolução da tecnologia, a sobrecarga das 24 horas por dia, a exaustão, a agitação, muitas vezes a pessoa deixa a oração em último plano. Tudo procura ocupar e substituir o que é importante por aquilo que é urgente. E muitas vezes aquilo que é urgente não era tão necessário. Então você tem que tomar muito cuidado aí com todo o avanço da tecnologia, as redes sociais, WhatsApp, Facebook, tantas outras redes sociais que têm roubado muito tempo. Você pode usar, mas usar com controle, usar aí com limites e não deixando que isso venha ocupar a sua vida cristã, a sua prática cristã, venha ocupar aí o seu tempo de oração ou roubar o seu tempo sem você ter tempo para poder parar e falar com o Senhor. É a batalha da tirania do tempo, né? A tirania do urgente. São notícias que prendem você frente à televisão, ao computador, à internet, às redes sociais, o desejo pelo saber, a busca pelo conhecimento, a busca pelos detalhes, onde muitas vezes te ocupa de tal forma que faz com que você não tenha tempo para Deus, né? Então você começa a navegar na internet, ou mesmo no WhatsApp, ou mesmo em qualquer rede social, e de repente, quando você vê, já passou o horário demais. A gama de reportagem hoje que nós temos acesso, a cada dia nos ocupa na pesquisa, nos ocupa na busca, na prestação de contas, mesmo que não tenha nada a ver conosco. Há uma sede de querer saber o que aconteceu lá do outro lado do mundo, lá do outro lado do planeta, mesmo que seja algo descompromissado, algo que não vai interferir em nada em você, muitas vezes você deixa esse tempo ser roubado através de informações desnecessárias. Então nós estamos vendo hoje uma geração viciada na tecnologia, uma geração fissurada, dominada aí pelas redes sociais, dominada aí pelo desespero de responder e-mails, responder aí blogs ou informações das redes sociais. Isso quando não, você falando a 8, 10 pessoas ao mesmo tempo e se demorar um segundo a mais para a pessoa responder, a pessoa já perde a paciência e acha que a pessoa não quer dar crédito, não quer dar atenção aí ao que ela está falando. E nós precisamos entender que isso tudo sorrateiramente ele vem para roubar o nosso tempo, roubar aí o nosso tesouro tão grande que é o tempo de falar com Deus. A oração ela tem sido deixada de lado e pouco a pouco as pessoas, na verdade, vão desprezando e vão vendo que não faz parte mais da agenda do dia, não faz parte mais do comprometimento do dia a dia para falar com Deus. Isso, quando não, a pessoa cansada e exausta começa a orar mesmo deitada na cama e fala amém só no dia seguinte porque pegou no sono, o sono venceu a vida dessa pessoa e ela deixou mais um dia sem falar com Deus, sem poder separar um tempo com qualidade para poder estar na presença de Deus. Nós estamos observando que
Além disso tudo, tem muitas pessoas que estão com uma visão distorcida do Evangelho, uma visão distorcida do reino de Deus, uma visão, na verdade, contaminada. E muitos ainda querem espiritualizar, dizendo, não, eu não tenho chamado para orar. Para orar não precisa se ter chamado, né? Nós temos que entender que oração faz parte da vida cristã. A oração faz parte da nossa comunhão para com Deus. Outros, na verdade, deixam de orar porque não têm resposta às suas orações, porque não estão fazendo da maneira correta ou não entendem a oração da maneira correta. Muitas pessoas, na verdade, pensam que a oração é para Deus responder e satisfazer os nossos desejos, vontades, os nossos pedidos, quando na verdade não entende o propósito correto da oração, que é alinhar a tua vida à palavra de Deus, à vontade de Deus e realmente fazer cumprir, colocar em prática aquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela já é nos céus. Para orar, não precisa ter chamado. Aliás, orar não é chamado. Orar é um diálogo, é uma comunhão, é um relacionamento de intimidade com o Deus Todo-Poderoso. Salomão recebe aí uma direção de Deus, recebe aí a palavra de Deus e, na verdade, antes de ele assumir o trono, o Senhor perguntou a ele, né, o que ele queria. Olha só comigo, 2 de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, o próprio Deus visita ao rei Salomão, e quando o Senhor visita, o Senhor diz: se eu cerrar os céus, se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo orar. O Senhor coloca aqui 6 condições. Se o meu povo, primeiro, precisa ser povo de Deus, se esse povo orar, se esse povo chamar pelo meu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo buscar a minha face, se esse povo se converter dos seus maus caminhos. 6 condições para 3 tipos de resposta. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a importância do povo de Deus estar numa comunhão, num relacionamento, numa intimidade. A importância do povo de Deus entender qual é o verdadeiro propósito, qual é a verdadeira motivação da oração. A necessidade de nós orarmos dia após dia e desenvolvermos um relacionamento de comunhão e intimidade para com Deus Todo-Poderoso, porque Deus ainda segue falando, Deus ainda segue respondendo. Mas para isso, eu vejo que esse texto, mais do que nunca, é extremamente atual, mais propício nessa pós-modernidade do que em qualquer outro tempo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar. Orar faz parte da vida cristã, faz parte da natureza de Deus. Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós. O Espírito Santo de Deus está no nosso espírito intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Imagina, tanto Deus Filho como Deus Espírito Santo, tanto a segunda pessoa da Trindade como a terceira pessoa da Trindade se unem a nós para poder aclamar a Deus Pai
a primeira pessoa da Trindade que está no trono, e a segunda e terceira pessoa da Trindade se unem a nós para interceder por nós, para interceder incessantemente, para clamar diante de Deus Pai acerca da nossa vida. Então nós precisamos alinhar a nossa vida à oração de maneira correta. Através da oração, você pode estar aonde você não chega. A tua única distância entre você e um missionário que está do outro lado do mundo é uma oração. A distância de você e um missionário que está na África ou nas ilhas remotas é, na verdade, um clamor. Você pode estar junto com um projeto de evangelismo, um projeto de missões, você pode estar junto com um missionário, encontrando-se na sala do trono, clamando ao Senhor, intercedendo e acobertando a vida dessa pessoa em oração, pedindo a Deus que possa enviar provisão, enviar socorro, dar estratégias, renovar as forças. Então, através da oração, você pode acompanhar qualquer ministro, qualquer ministério, qualquer área das partes mais remotas do nosso globo terrestre. Através da oração, você pode contribuir com o ministério de qualquer pastor, de qualquer evangelista, de qualquer igreja ou qualquer reunião em qualquer lugar da face da terra. A oração é o maior recurso que a igreja tem. A oração ela é o meio mais eficaz para preparar o caminho ao Senhor. E você pode não ter como fazer uma contribuição financeira, mas todos podem orar. Todos podem dobrar os joelhos e clamar ao Senhor para que o Senhor possa prover, suprir, para que o Senhor possa socorrer, para que Deus mova e o Espírito Santo de Deus convença qualquer pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Então, oração é algo eficaz quando você sabe fazê-lo da maneira correta, quando você aprende os propósitos verdadeiros. Oração não é para satisfazer os nossos desejos. A palavra é bem clara em nos dizer que nós podemos pedir, sim, podemos pedir aquilo que nós temos necessidade, podemos nos apresentar diante de Deus e pedir da forma como nós queremos. Esse próprio texto de 2 Crônicas, quando Deus está falando com Samuel, Deus está dizendo, e se o meu povo me buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1, nós vemos que a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. João Batista. Então, interessante que os discípulos estavam vendo Jesus operar milagres, parar a tempestade, aquietar o vento, aquietar o mar, multiplicar pães e peixes, abrir os olhos de cegos, abrir o ouvido de surdos, curar paralíticos, ressuscitar mortos, transformar a água em vinho. Os discípulos estavam vendo esse homem fazer coisas tremendas. Mas a pergunta desse discípulo não foi, Mestre, ensina-nos a fazer milagres. A pergunta desse discípulo não foi, Senhor, ensina-nos a abrir os olhos dos cegos. Senhor, ensina-nos a multiplicar pães, porque se a gente aprender a fazer esse milagre, a gente vai sanar a fome da terra. Os discípulos, na verdade, eles viram que a questão não era o resultado, a questão não era o milagre, a questão não era a transformação da água em vinho, a questão não era levantar um paralítico ou até ressuscitar um morto. A questão era o que fazia Jesus fazer o que fazia. A questão era exatamente o que levava a esse homem ter poder, esse homem andar no sobrenatural e viver o sobrenatural. Então os discípulos entenderam, ele só pode fazer as coisas que ele faz porque Deus é com ele. E quando os discípulos acordavam, Jesus já tinha acordado há muito tempo, Jesus tinha a prática de, na madrugada, ir para um momento de oração. Dizem aí os estudiosos e pesquisadores que ele tinha por hábito levantar-se às 4, mais tardar às 5 da manhã e orar até às 8, 9 horas da manhã. Interessante que nós podemos ver aí que pelo menos 4 horas de oração no particular
numa intimidade, numa comunhão, num relacionamento. Mas Jesus também orava entre a multidão, Jesus também orava com 70, Jesus também orava com os 12, Jesus orava com os 3 mais chegados, e havia um momento que ele dizia, olha, agora vocês fiquem aqui porque eu vou além orar. Peraí, como que esse homem ora tanto? Que tanto ele tem para falar com Deus? Que tanto ele tem para poder conversar com Deus? Mestre, ensina-nos a orar. E aí então eles entenderam a essência, o cerne de uma vida de milagres, de uma vida no sobrenatural, de uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que anda em oração. E aí então Jesus lhe respondeu, a partir do verso 2, do capítulo 11 de Lucas, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos induzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós observamos aqui Jesus mostrando uma estrutura de oração. Jesus não ensinou a fazer uma reza, que você fique repetindo somente essa oração nesse formato. Não, ele está ensinando a estrutura, a forma de você entrar na presença de Deus e a forma de você pedir diante de Deus de uma maneira correta. Um segredo importante para o ministério. Mas Jesus quis ensinar aos seus discípulos que a oração não é simplesmente para Deus suprir as suas necessidades, mas a oração é para você alinhar a sua vida à vontade de Deus. A oração é para você saber qual o próximo passo que você tem que dar. A oração não é para Deus satisfazer os teus desejos, mas para você satisfazer os desejos de Deus. Para você saber o que você vai fazer nesse dia de hoje. Para você saber o que você tem que agir, aonde você tem que ir, como você tem que ir, como você deve fazer. Cada passo, cada palavra possa vir com ousadia, com autoridade, com intrepidez, endossada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de discernimento espiritual sobre certas pessoas que se aproximam e querem muitas vezes se infiltrar no nosso ministério, na nossa vida, querem muitas vezes influenciar nas nossas decisões e muitas vezes você não sabe o que você faz, como você responde. Quando você convida essa pessoa para orar 2 ou 3 horas juntos, aí você vai conhecer a pessoa. Se você parar e convidar essa pessoa para passar um tempo em comunhão, em oração, essa é uma das formas mais eficazes de você poder conhecer a pessoa, saber o que está no coração da pessoa, qual a motivação da pessoa, passar um tempo junto com a pessoa em oração. Então, na verdade, essa é uma matéria muito gostosa, essa é uma matéria muito necessária, interessante, que começa agora, mas que na verdade não tem fim, porque você nunca deve deixar de orar. Você tem que colocar essa matéria em prática na sua vida, dia após dia, para que você possa então viver uma vida de vitória, uma vida de milagre, uma vida segundo a vontade de Deus. Interessante que nem sempre trabalhar para Deus significa que conheçamos a Deus. Né? A gente observa isso na vida de Samuel, que a gente já vai ler esse texto daqui a pouco, aonde na verdade você vai ver que ele morava no templo, ele servia ao Senhor do templo, ele estava ali disposto para poder ser um assessor do sacerdote Eli, mas na verdade ele ainda não conhecia o Senhor do templo. Aliás, é impossível a gente falar de Samuel sem antes falar aí do testemunho da sua mãe. Então vá comigo para 1 de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos observar aqui uma mensagem tão poderosa e tão eficaz para nós nos dias de hoje. Eucana e as suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher,
e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Observa aqui que, em primeiro lugar, no contexto da época, nos costumes da época, se a mulher não tivesse filho, ela não era bem vista. Se a mulher não tivesse filho, na verdade, ela tinha que autorizar o marido a pegar uma outra mulher para poder gerar filhos com essa outra mulher. Era muito vergonhoso para o povo hebreu a mulher não poder gerar. E por isso, então, que esse homem pega uma outra mulher, a qual nós vemos no texto que ele não amava a Penina, assim como ele amava a Ana, e por isso que Penina queria irritar a Ana de ver que Eucana amava a Ana, embora ela não pudesse dar filhos, ele amava ela. Então, na verdade, a gente observa que Eucana, pelos costumes da época, ele, na verdade, pega essa mulher Penina somente para gerar filhos. Ele pega essa mulher Penina somente para reproduzir. E isso fez com que Penina ficasse magoada, fez com que Penina ficasse irada, que embora ela desse filhos, ela não tinha o coração de Eucana, ela não tinha coração desse homem para si, porque ela via que o coração deste homem era para Ana. Por outro lado, Ana se sentia chateada de ver essa outra mulher dando filhos ao seu marido. A cada ano que tinham que ir subir a Siló para o sacrifício, ela apresentava um bebê novo, a cada ano ela apresentava uma nova criança, e isso magoava, chateava muito a vida de Ana, e o texto é claro em 2 vezes afirmar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Interessante a gente observar diversos pontos aqui nesse texto. O primeiro deles, o Senhor tinha cerrado a madre porque o Senhor tinha um propósito superior. O Senhor tinha cerrado a madre, ela não está estéril por causa de uma doença, de uma enfermidade, ela não é estéril por causa de uma maldição geracional ou por causa de um pecado. Ela está estéril por causa de um propósito maior que Deus tinha. Enquanto Ana não fez a oração que Deus queria, enquanto Ana não fez a oração que Deus queria ouvir, Ana continuou estéril. Mas no momento em que Ana fez a oração que Deus queria ouvir, na verdade, Ana queria um filho e Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Ana queria um filho e Deus queria gerar um juiz. Ana queria um filho e Deus queria restaurar a lâmpada de Israel. Então, Deus leva essa mulher à frustração, à decepção tal, a ponto dessa mulher dizer: tá bom, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. É como se Deus olhasse dos céus e falasse: exatamente isso, Ana, era isso que eu queria. Eu estava querendo um filho para mim, eu estava querendo um profeta, um juiz, um sacerdote, eu estava querendo restaurar. Por quê? Porque o sacerdote Eli tinha perdido a autoridade, tinha deixado de corrigir os filhos e tinha se tornado um sacerdote que a lâmpada já tinha se apagado, a visão já tinha se escurecido, ele não tinha mais palavra, ele não tinha mais visão manifesta, e Israel estava entrando em derrocada mais uma vez, porque Eli tinha se perdido e os seus filhos tinham se perdido, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, eles abusavam das mulheres na fila do sacrifício em Siló, e eles comiam daquilo que era consagrado ao Senhor, eles pegavam aquela carne crua, cheia de sangue, que era abominação diante do Deus Todo-Poderoso, eles tomavam para si aquilo que era de Deus, e isso, na verdade, fez com que o povo se desviasse, o povo perecesse. Então vamos continuar o texto, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão,
Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos, e assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Muitas lições nós aprendemos nesse texto. Essa mulher já está frustrada, ressentida, magoada, ferida, machucada, envergonhada, né? Ela era estigmatizada por não poder gerar filhos e Penina humilhava cada vez mais, Penina afrontava cada vez mais. Toda vez que ela tinha que ir para o templo para sacrificar com o marido, era um sofrimento. Toda vez que ela tinha que ir para o templo para poder acompanhar o marido no ofício do sacrifício, era uma luta. Ela chorava e o texto diz que ela chorava e não comia, né? Ir para o templo sacrificar era, na verdade, algo para ela vergonhoso, algo humilhante. Ir para o templo sacrificar, na verdade, se tornava um peso, um jugo, né? Então ela ia para o templo e emburrava e ficava no canto chorando e não comia. E num belo dia ela decidiu fazer a diferença. Num belo ano, quando ela foi ao templo com o marido, ela decidiu colocar a sua mágoa, a sua dor, o seu ressentimento, o seu desejo diante do altar. E ela foi diante do altar e ela não tinha nem palavras, ela apenas balbuciava os lábios e do coração que saía um clamor, ao qual ela faz um voto: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor te lembrares de mim, se o Senhor da tua serva não te esqueceres, eu vou te dar esse filho todos os dias da sua vida. E a partir daquele momento, algo mudou. O templo é o mesmo, a companhia é a mesma, o casamento é o mesmo, o sacerdote é o mesmo, mas a mudança começou dentro dela. A mudança, na verdade, se começou em ela dispor aquilo que ela mais queria, ela entregou. Aquilo que ela mais queria, ela colocou nas mãos de Deus. Aquilo que, na verdade, poderia ocupar o lugar de Deus no coração dela, ela abriu mão. Se o Senhor me der, eu te devolvo. E algo interessante a gente observa aqui, que Eli estava tão perdido, Eli estava tão fora da direção de Deus, que Eli tem essa mulher por embriagada. Às 9 horas da manhã ele não consegue discernir se ela está amargurada de espírito ou se ela está bêbada. E esse homem vira para ela e fala: escuta, mulher, até quando vai ficar embriagada, bêbada, logo às 9 horas da manhã? Aparta de ti este vinho. Não, meu senhor, a tua filha, não tenhas a tua filha como filha de Belial, filha do maligno. Não, de maneira nenhuma. Eu estou amargurada de espírito. Sabemos que Eli estava fora da posição, sabemos que Eli não corrigia os filhos, sabíamos que Eli já não tinha mais revelação, palavra, visão manifesta, mas ele era o sacerdote de Deus e ele, numa palavra de indignação, diz: vá em paz e o Senhor te conceda a petição que lhe fizesse. E Ana agarrou essa palavra. Ana só precisava de um incentivo, Ana só precisava de uma palavra, Ana só precisava ouvir algo quando ela colocou seu voto diante de Deus: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Aquilo que eu mais quero, eu abro mão, mas muda minha vergonha. Eu prefiro entregar o meu filho ao Senhor do que morrer com essa estigma de ser estéril. E Deus ouviu a oração dela e Deus atendeu o clamor dela. Deus honrou a palavra do sacerdote, embora ele estivesse fora da posição,
E eu fico pensando, imagina como essa mulher amadureceu, como essa mulher cresceu, porque Deus deu a Samuel para ela, Deus deu um filho, ela coloca o nome de Samuel, e quando a criança nasce, ela amamenta a criança, mas chega um momento em que a criança deixa de amamentar, ela vai e entrega essa criança a Deus, mas nas mãos desse sacerdote que não pôde discernir se ela estava bêbada ou se estava angustiada. Imagina o conflito na mente dessa mulher. Você vai entregar essa criança para um homem que não sabe nem discernir se você está bêbado ou não. Você vai entregar essa criança, mas ela entendeu que ela tinha feito voto não a Eli, mas ela tinha feito voto a Deus e que ela estava entregando a criança não para o sacerdote, mas ela estava entregando a criança para o Deus Todo-Poderoso, e mesmo sendo Eli ali o representante de Deus, ela sabia que era Deus que iria cuidar do seu filho, que era Deus que iria fazer o seu filho crescer e usar o seu filho para o templo. Deus já tinha reprovado a Eli, Deus já tinha reprovado seus dois filhos, Ofni e Finéias, como nos diz agora o capítulo 2 que já vamos ler. Mas nós observamos que Deus queria levantar um novo sacerdócio, Deus queria levantar um novo sacerdote, um novo profeta, um novo juiz para Israel. Deus queria restaurar a nação de Israel, e sabemos que o sacerdócio nessa época passava de pai para filho, de pai para filho, filho para neto e assim sucessivamente, da linhagem de Arão. Então não era qualquer um que poderia ser sacerdote. Os filhos de Eli estavam reprovados, então Deus tinha seus meios. Deus cerrou a madre de Ana até Ana fazer a oração que Deus queria ouvir. Aqui está um segredo espiritual muito grande. Muitas vezes Deus não responde às nossas orações porque a nossa petição não está alinhada com a vontade de Deus. Nossa petição não está alinhada. Podia dar diversos exemplos na palavra de Deus, mas vamos ficar com Ana e só quero citar aqui o exemplo de Jonas. Enquanto Jonas não se alinhou à vontade de Deus, Jonas continuou sofrendo, Jonas continuou na tempestade, quase morrendo. O barco estavam lançando fora toda a provisão, todo o alimento, todas as coisas. Enquanto Jonas não se rendeu, enquanto Jonas continuou fugindo da vontade de Deus, o peixe ia cada vez mais fundo, né, do mar Mediterrâneo. O peixe cada vez mais ia para as profundezas do abismo, como é a oração de Jonas. Mas no momento que Jonas se rende, fala: tá bom, Senhor, eu vou cumprir a tua vontade. No momento em que Jonas faz a oração que Deus quer ouvir, Deus, na verdade, ouviu o alinhamento de Jonas, Deus deu ordem ao peixe. Peixe, vai e vomita Jonas no porto de Jope, para que ele possa cumprir o meu chamado, para que ele possa cumprir a minha vontade. Muitas pessoas não estão vivendo o milagre de Deus porque estão pedindo segundo a sua própria vontade, não segundo a vontade de Deus. Muitas pessoas não estão recebendo respostas de oração porque, na verdade, estão distante da vontade de Deus, estão vivendo momentos que querem fugir da presença de Deus. Quando Ana entregou o seu maior desejo a Deus, Deus atendeu o seu clamor. E a gente sabe que Ana teve outros filhos e filhas, e pela atitude, pela valentia, né, pela coragem de poder entregar aquilo que ela mais queria, Deus atendeu o clamor e abriu a madre e tirou a vergonha de Ana. Então vamos continuar no capítulo 1 de 1 Samuel, verso 20. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E, havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu.
e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Que coisa tremenda nós podemos observar a pessoa cumprindo o seu voto, né? A palavra de Deus diz: quando você fizer um voto, zele em cumprir, porque a Deus, a parte dele é certa. Agora, nós não podemos voltar atrás depois que votamos ao Senhor, temos que cumprir o voto. A palavra de Deus mesmo nos ensina que, se você não cumprir o voto, era melhor que você nem tivesse nascido, né? Porque, na verdade, diante de Deus, quando você faz uma promessa, se o Senhor fizer algo, Deus já tem essa promessa como sua. Deus já tem essa resposta como sua. E você não pode voltar atrás naquilo que você vota diante do Senhor, você tem que zelar em cumprir. Ana ficou tão contente, tão feliz, embora ela estivesse abrindo mão do que ela mais queria, aquela vergonha, aquela humilhação, aquele estigma de ser uma mulher estéril, ela não tinha mais. Ela já tinha sido justificada por Deus, ela já tinha sido restaurada, então ela não carregava mais essa culpa nem essa vergonha. Deus vai dar outros filhos, mas ela fica tão feliz ao entregar o seu filho e ao ter a resposta de oração ali, que ela entrega Samuel, mas ela canta ao Senhor um cântico novo em adoração por esse sacrifício. E o cântico de Ana está no capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre eles o Senhor, julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eli recebeu essa criança porque era voto dessa mulher para com Deus. Eucana aceitou porque Deus confirmou e testificou no seu coração em abrir mão do filho, entregar o filho para Deus, ali nas mãos do sacerdote Eli. Mas interessante que o início do cântico que ela vai adorar ao Senhor vai inspirar a Maria lá na frente, no mesmo cântico que ela vai fazer para Deus, tem o mesmo teor, a mesma entonação, né? Ana adora ao Senhor porque o Senhor ouviu a sua oração. A continuação do capítulo 2 vai mostrar os crimes dos filhos do sacerdote Eli. Que tristeza ver isso dentro da casa de Deus, ver essa situação dentro da casa do Senhor. Então acompanha comigo, 1 de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava:
Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma, então ele lhe dizia, não, agora a hás de dar, senão por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles desprezaram aquilo que era consagrado a Deus, desprezaram aquilo que era para o Senhor Todo-Poderoso e queriam ali desviar o propósito de Deus do sacrifício, corromper a oferta, corromper o sacrifício. O que eles fizeram foi muito grave diante do Senhor. E aqui começa então a despontar o ministério do profeta Samuel, né? Que ainda não era profeta, estava sendo preparado, ministério do filho de Ana. Né? Então a gente começa a observar aqui, a partir do versículo 12, o ministério de Samuel. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor, e voltaram para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Aquela que era estéril tem Samuel, tem mais 3 filhos e 2 filhas, ela passa a ser mãe de 6 filhos. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Os filhos do sacerdote Eli, que eram para ser sucessor, que eram para ser os próximos sacerdotes, estavam se deitando e abusando das mulheres que iam para o sacrifício, ali fazendo então abominação diante de Deus, além de comer da oferta, também fornicavam na porta do templo com mulheres que vinham para o sacrifício. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes os julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazendo-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam perante mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar à idade varonil. E isto te será por sinal, a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão.
Deus levanta um profeta, o texto não diz qual o nome dele, mas Deus levanta alguém para avisar Eli, para confrontar Eli, e não há arrependimento, não há quebrantamento, não há humilhação, não há clamor de Eli. E aí então Deus começa a treinar Samuel, que está crescendo dentro da casa do sacerdote Eli. Samuel começa a ouvir de Deus, Samuel começa a ouvir o Senhor chamando, mas embora ele servisse ao Senhor no templo, embora ele servisse a Eli, embora ele vivesse dentro do tabernáculo, ele não ainda conhecia o Senhor. E por não conhecer o Senhor, ele corre ao sacerdote Eli, achando que era Eli que o estava chamando. Então olha só, capítulo 3 de 1 Samuel. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos lhe começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar, e então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu, porquanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Interessante nós observarmos que o texto começa dizendo: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Mas no verso 7 nos diz: porém ainda Samuel não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Isso me mostra aqui um segredo espiritual. Muitas pessoas servem ao Senhor, mas ainda não conhecem ao Senhor. Muitas pessoas não perdem o culto, estão na casa do Senhor direto, até trabalham na casa do Senhor como obreiro, como diácono. Muitas pessoas estão servindo ao Senhor da casa, mas não conhecem ao Senhor da casa. Então nós precisamos entender que não basta apenas servi-lo, precisamos conhecê-lo. Deus já tinha levantado um profeta para falar com Eli, Eli não corrigiu seus filhos, e agora então o Senhor vai treinar aquele garoto que foi entregue por uma mulher que fez um voto, que está crescendo. Aqui eu aprendo uma outra coisa. Deus chama o profeta. Samuel, Samuel, ele vai correndo ao sacerdote Eli. Pois não, Eli, pode falar. Vai deitar, menino, não te chamei. Samuel, Samuel, ele corre até o sacerdote Eli. Pois não, Eli, pode falar. Vai deitar, menino, não te chamei. E pela terceira vez, Deus fala: Samuel, Samuel. Ele corre até o sacerdote ali e diz: eis-me aqui, pode falar. E ali Eli entendeu que quem estava chamando o menino era Deus. Isso me ensina alguma coisa muito interessante. Embora Eli estivesse em pecado, embora Eli estivesse fora da posição, enquanto sacerdote, enquanto a cobertura espiritual não autorizasse Samuel a ouvir de Deus, Deus não podia falar com Samuel. Isso é muito sério, o segredo espiritual que nós vemos aqui. Ele está fora da posição, ele não ouve mais de Deus, ele não tem mais visão manifesta, ele não tem mais palavra revelada.
O texto diz que a palavra era de muita valia, em outra tradução diz que a palavra era rara. Mas mesmo esse homem, estando fora da posição, não tendo mais revelação de Deus, ele era o sacerdote. Se ele não autorizasse Samuel... Por quê? Quando Deus chamou Samuel, primeira vez, Samuel, Samuel, ele levantasse e ia até Eli, Deus poderia ter falado, não, Samuel, sou eu que estou querendo falar contigo. Mas enquanto sacerdote, enquanto a cobertura, enquanto Eli não autorizou, Samuel não pôde ouvir de Deus. Em segundo lugar, Eli tendo a ciência de que Deus estaria falando com Samuel, depois Eli iria cobrar. Samuel foi treinado a ferro e fogo. Samuel foi treinado sendo confrontado. E ali ele tinha que mostrar caráter, integridade, dignidade. No dia seguinte, o sacerdote Eli virou para ele e falou, Deus falou contigo. Não me omita nada, fala exatamente o que Deus te falou. Uma criança ainda, um adolescente, dizem os especialistas que ele estava por volta de 12 a 14 anos aqui quando essa situação acontece. E ali então ele tem que falar a verdade para ser forjado um homem de caráter, para ser forjado um profeta da parte de Deus. Então veja só a conclusão desse capítulo 3, do verso 15 em diante. Samuel conta a visão a Eli, verso 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel em relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, e disse ele, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é a que te falou? Peço-te que, mas não encubras, assim Deus te faça e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu, e disse ele, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Que momento difícil Samuel ter que falar para Eli que Deus iria matá-lo. Falar para Eli que Deus iria matar seus 2 filhos. Que situação complicada, mas foi a forma que Deus forjou um homem de caráter. Foi a forma que Deus levantou um homem irrepreensível. Samuel é um dos poucos personagens da Bíblia em que a Bíblia não apresenta nenhuma de suas falhas. Claro que teve falhas porque ele era ser humano, mas a Bíblia não apresenta nenhuma de suas falhas. Nós podemos observar e aprender tantas lições aqui. A primeira delas, que enquanto Ana não fez a oração que Deus queria ouvir. Deus responde a oração quando a oração estiver alinhada à sua vontade. Deus responde a oração quando a oração estiver alinhada à sua palavra. Tudo quanto pedirdes em oração, se estiver de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender alguns segredos da oração para que possamos ter uma oração que prevalece. Por outro lado, eu aprendo aqui também a forma de Deus falar com o profeta, a forma de Deus falar com Samuel, primeiro tinha que ser autorizada pelo sacerdote, porque Deus não quebra princípios de autoridade. Uma vez que ele delegou autoridade, uma vez que ele deu um dom, ele não revoga, ele não retira. Mesmo fora da posição, mesmo em pecado, Eli era o sacerdote que tinha que autorizar para que Samuel pudesse ouvir de Deus. Então nós aprendemos a importância de encontrarmos a estrutura da oração. Quantos líderes pelo ativismo ministerial não oram mais? Quantos líderes não têm mais momento a sós com Deus e não têm mais comunhão, relacionamento, intimidade e não ouvem mais de Deus? Servem a Deus, se dedicam no templo, não perdem um culto, mas não conhecem a Deus. Servir à casa do Senhor não significa conhecer o Senhor da casa. Essa é a nossa matéria que nós vamos estar estudando nesse módulo Oração que Prevalece. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que nessa matéria você possa ser desafiado a ter uma comunhão, um relacionamento, uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.